Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar para você sobre esse trânsito de Júpiter no signo de Gêmeos, nos cálculos siderais. Esse trânsito já começou, eu vou compartilhar a tela com você para mostrar. Então, compartilhando aqui, abrindo o mapa de hoje. Vamos lá. Hoje, Júpiter já ingressou, né? Na verdade, Júpiter ingressou no dia 14 de maio, aqui nesse signo de Gêmeos. E esse trânsito vai até dia 2 de junho de 2026. Só para mostrar para vocês aqui. E aí, em 2 de junho de 2026, Júpiter já vai estar, por sinal, exaltado, né? No signo de Câncer. Então, encerrando aqui. Só queria mostrar para você um pouquinho dessa mecânica toda. Então agora a gente vai falar sobre o trânsito do Júpiter especificamente para o seu mapa, né? E aqui eu quero abrir um parênteses e falar para você que quando a gente vai analisar um trânsito, os trânsitos astrológicos são um terço, né? Mais ou menos daquilo que a gente utiliza como técnica de predição, técnicas para a gente falar o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque o trânsito sozinho, ele não delimita, ele não define aquilo que vai acontecer, né? Mas e no seu mapa? Isso diz muito mais coisas, né? Ele é muito mais detalhado dentro do seu mapa, então a gente precisa saber o mapa natal de cada um, para ter uma predição mais apurada. Então a gente precisa do mapa, a gente vai olhar depois o mapa. Em qual período da vida você está passando? Mas como assim qual período da vida? Porque dentro da astrologia védica, a gente tem regências planetárias, regências kármicas, porque cada planeta que vai ser delimitado ali para cada período, que a gente está falando aqui de um período grande, né? São Mahadashas, né? Mahadashas, que são períodos maiores, onde vai ter um planeta que rege aquele período. Então a gente vai dizer que esse planeta vai trazer para você, vai ativar ou levantar determinados karmas, então a gente chama de regências kármicas. Então, qual período kármico você está passando? Isso tudo vai influenciar quando a gente for analisar o seu mapa, quando a gente for analisar os trânsitos e quando a gente for analisar, por exemplo, a sua revolução solar, né? Então, as Mahadashas, em qual regência kármica você está vivendo, ela fala muito sobre o tempo que você está passando hoje, né? Ele fala sobre o seu tempo hoje. Claro que ele vai falar também, se você quiser olhar, o seu tempo futuro. O próximo passo que a gente pode dar, depois que a gente olha o mapa, a gente olha a Mahadasha, qual período kármico que você está vivendo, a gente vai olhar a revolução solar, vai olhar o trânsito astrológico que eu estou te dizendo agora, e o próximo passo para a gente refinar e personalizar essa interpretação para você é pro ascendente, porque o ascendente no seu mapa ele é o personagem principal. Bom, e agora a gente vai falar sobre o trânsito de Júpiter por ascendente, porque se a gente sabe o ascendente, a gente já tá um passo, aliás, muito grande para a gente poder falar uma interpretação que ela é mais apurada, ela é mais aproximada da sua realidade. Então vamos lá. Se o seu ascendente for Gêmeos, se você for uma geminiana, Júpiter, claro, vai estar passando pelo seu ascendente durante um ano e vai trazer um ano muito estável, próspero e com muita expansão. E é claro que se você é geminiana, tudo isso tem a ver com comunicação e vai ter a ver também agora com o seu corpo, com a sua personalidade. Basicamente, vai realmente te afetar muito esse trânsito. Traz uma expansão que é tanto ética, né, moral e financeira também, de recursos financeiros e materiais, mas também pode ser uma expansão física, né? Então, inclusive no Ayurveda, Júpiter ele é um indicador que é conhecido como relacionado ao aumento de tecidos. Então, onde uma pessoa ganha peso ou massa muscular, né, claro que tudo isso vai depender de como é que ela se alimenta, se ela ganha mais massa muscular ou mais massa de gordura, mas geralmente a pessoa tende a ficar mais encorpada, né, quando Júpiter passa pelo ascendente. Então, para ascendentes em Câncer, Júpiter vai fazer uma breve passagem pelo seu ascendente entre 18 de outubro até dia 4 de dezembro de 2025. Então, tudo que eu falei para Gêmeos, ali no ascendente em Gêmeos, vai valer para você durante esse período, né? A questão de uma expansão ética, moral, uma questão de expansão física também. Então, Júpiter realmente promete um ano muito bom para você. Um ano não. Promete esse período para você que ele é muito favorável, mas a maior parte do ano Júpiter vai estar passando pela sua casa que fala sobre desapego, né? Então traz temas como doações e trabalho voluntário, inclusive é algo muito recomendado, principalmente, né, durante esse trânsito. E a rotina em si pode acabar ficando um pouco mais pesada nesse ano. Júpiter no seu mapa, ele rege questões de saúde e de rotina, traz temas de estudos, conhecimentos e também pode trazer ótimos mestres para você. Para ascendentes em Leão,
Júpiter vai passar pela casa dos desejos, sonhos de vida, fala também sobre lucros e grupos maiores de amigos, né? Círculos de amizade, fraternidades, enfim. Será um ótimo ano para expandir novas experiências, aprender novos idiomas ou ter conhecimentos diversos, né? Então, Júpiter vai reger a casa da criatividade, da gestação em filhos e desejos e planos para o futuro. Então, projetos, né? Traz um apelo para você se aventurar por novos conhecimentos e traz também autoconhecimento de assuntos que talvez não estivessem ali ao seu alcance, mas que agora eles vão começar a passar pelo seu radar. Para ascendentes em Virgem, Júpiter vai destacar casas no seu mapa que falam sobre pilares da manifestação material, pelo menos nessa nossa vida em sociedade, né? Que falam sobre o corpo, a casa, o casamento e o trabalho. Lembrando que as virginianas que têm Saturno passando, né? Todas as virginianas têm Saturno hoje no trânsito, passando pela casa do casamento, casa dos relacionamentos, até meados de 2028. Então, essa área pode não ficar assim durante esse trânsito de Júpiter tão vibrante assim quanto deveria ser, pela interferência de Saturno, que aspecta o seu ascendente, e também está posicionado na sua casa de relacionamentos, mas Saturno sozinho não vai te negar esse tema, não vai te negar esse brilho todo que Júpiter pode te trazer. Claro que precisa de muito mais configurações para isso, mas é claro que essa área também pode ser interferida pelo trânsito de Saturno. Para ascendentes em Libra, Júpiter vai ativar temas de espiritualidade e vai trazer muitas oportunidades de aprendizados e conhecimentos. Júpiter nesse mapa rege casas de esforço e de trabalho. A casa da coragem e a casa da saúde e da rotina serão muito favorecidas nesse trânsito. Júpiter pode ajudar a dar uma coragem extra, até alavancar assuntos como gestação, filhos ou projetos para o futuro. Para ascendentes em Escorpião, Júpiter vai passar pela sua casa dos conhecimentos ocultos e nesse mapa Júpiter fala sobre oportunidades de desenvolver a oratória, novos idiomas, melhorar a alimentação e sobre cuidados da face em geral. Tratamentos dentários, coisas semelhantes, né? É um trânsito muito bom para fazer modificações na casa, então se você de repente quer se mudar de casa ou quer reformar a casa, quer mudar o seu ambiente doméstico, é muito interessante e também vai ser um trânsito que te ajuda a se libertar ali de coisas do passado. Para ascendentes em Capricórnio, Júpiter vai passar pela casa da rotina e saúde. Nesse mapa, ele rege casas que podem representar dificuldades nesse ano, talvez alguma perda ou algum desapego em relação às tradições ou à própria missão de vida e dos propósitos em geral. Esse desapego pode vir numa espécie de desânimo, por exemplo. Também vai trazer oportunidades de expandir, sim, né? Não fique tão preocupada assim, mas não sem esforços. Então você, a princípio, precisa ultrapassar um primeiro obstáculo, né? Para você obter depois os resultados positivos e benéficos que a gente quer de Júpiter. Será um ano de desafios, então, onde você vai precisar desenvolver principalmente a paciência, a resiliência e a disciplina. Para ascendentes em Aquário, Júpiter vai passar pela sua casa da criatividade, de filhos e projetos para o futuro. E nesse mapa, Júpiter rege a casa dos valores e a casa dos desejos, de sonhos de vida, né, de lucros, de ganhos maiores. Esse ano vai ser um ano muito bom e próspero, então terá acesso a conhecimentos, estudos e oportunidades para novas amizades, estará mais otimista em relação à vida e pode ter até um aumento da quantidade de membros da família, né, ou do ciclo de amizade também. Para ascendentes em Peixes, Júpiter vai passar pela sua casa da moradia, né, a casa da casa, e nesse mapa Júpiter ativa áreas muito básicas da sociedade, também como corpo, moradia e trabalho. Autocuidado com o corpo vai ser importante, então você cuidar um pouco melhor do seu corpo, observar um pouco mais o que o seu corpo precisa, né, quais são as necessidades dele. E o eixo casa-trabalho, trabalho-casa, vai ganhar um espaço maior na sua vida e no seu campo mental, né? Então você vai precisar ganhar mais espaço, esse espaço pode ser realmente mental, energético, até físico, de repente aumentar o lugar onde você mora, onde você trabalha. E vai ser um bom momento para modificar a casa também, mudar de lugar, né, claro. De repente se você está querendo mudar, esse é um bom período. E também repensar os seus planos e propósitos e objetivos de trabalho. Para ascendentes em Áries, Júpiter vai passar pela casa das habilidades, aspectando a casa dos conhecimentos e espiritualidade também. Então, é bom para novos aprendizados, como novos idiomas, técnicas sobre comunicação, tecnologia da informação, tem tudo a ver. Júpiter traz oportunidades de se desapegar de algo. Esse trânsito ativa a casa dos irmãos, a
a casa que fala sobre vizinhos ou amigos muito próximos, pessoas que você vê todos os dias, de viagens curtas ou longas. E existe um eixo no mapa que fala entre o eu e o que é divino, que é ativado nesse trânsito de Júpiter. Então, a gente está falando aqui sobre coisas que eu consigo fazer sozinha e que eu dou conta sozinha, e aquilo que é necessário eu entregar ao destino, aquilo que eu não dou conta, né? Esse lugar onde nós não temos controle algum, que aliás esse lugar é bem grande na nossa vida, a gente tem muito pouco controle realmente sobre aquilo que acontece com a gente. O único controle que a gente tem é a nossa presença, né? Praticar muito a nossa autoobservação. Estar presente nesse momento é uma das formas mais poderosas que a gente tem de obter autocontrole. Para ascendentes em Touro, Júpiter vai ativar a expansão de valores, desejos, sonhos de vida e de círculos de amizades. Então, alguns imprevistos podem surgir e acabar levando a transformações que vão ser muito profundas e podem haver altos e baixos nesse trânsito de Júpiter em Gêmeos, e não é recomendado se descuidar da rotina da saúde, principalmente, e ter muito cuidado com a autodisciplina. Pode haver um aumento na quantidade dos membros da família e uma expansão na área de trabalho e na rede de contatos. Então foi esse o trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos, nos cálculos siderais, por ascendente. Eu vou lembrar você aqui um pouquinho que isso tudo não é absolutamente verdadeiro, porque a gente precisa saber, por exemplo, se você tem um planeta dentro do signo de Gêmeos ou dentro do seu mapa que aspecta Júpiter ou que aspecta o seu ascendente, esse planeta ele vai ter, igual aconteceu, né, para o ascendente em Virgem. A gente tem Saturno ali aspectando esse ascendente em Virgem. Então, esse trânsito de Júpiter ele vai ser influenciado pela sombra de Saturno. Então, dependendo do planeta que você tiver ali dentro do signo de Gêmeos, ou no seu ascendente, ou aspectando Gêmeos, ou aspectando seu ascendente, ou aspectando Júpiter, e é claro, dependendo principalmente de qual Mahadasha você vive, tudo isso vai ter uma interpretação que ela é mais específica, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quem está passando pela Mahadasha, pelo período kármico de Júpiter, vai ser muito mais influenciado, vai ser muito mais afetado por esse trânsito de Júpiter em Gêmeos do que uma pessoa que não está passando pelo período kármico de Júpiter. Como eu, por exemplo. Eu estou passando aqui pelo período de Ketu. Eu não vou ser afetada tanto assim, né, pelo trânsito de Júpiter, quanto uma pessoa que está vivendo a regência kármica de Júpiter, né? Percebe? Então tem essa nuance. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu espero que esse trânsito seja muito proveitoso para você. Esse trânsito que é muito poderoso, né, de Júpiter em Gêmeos, para que você tire o maior proveito possível, para que você expanda a sua vida, a sua visão de vida, que amplie as suas perspectivas, que traga prosperidade também financeira, material, que te traga muita expansão em relação ao conhecimento, em relação ao autoconhecimento, que você possa expandir também essa habilidade de presença que a gente tanto precisa ter para poder se auto-observar e verificar aquilo que serve pra gente, aquilo que já não serve mais, para a gente poder ter uma ação mais assertiva, para a gente poder acertar mais nas nossas escolhas e para que a gente tenha um discernimento que seja mais alinhado com a realidade. Na espiral do karma, a gente tem todos os trânsitos, né? Rahu, Ketu, Júpiter, Saturno, Mercúrio, combustões e retrogradações de Mercúrio e de Vênus, todos eles detalhadinhos com as datas, interpretados, para você poder navegar com muito mais clareza durante o seu ano. A gente consegue ir muito mais fundo nessa leitura, porque eu consigo olhar em qual regência kármica você está vivendo, qual é o subperíodo dentro dessa regência kármica. A gente olha a sua revolução solar, eu interpreto todos esses elementos para você de uma forma combinada, de uma forma conjunta, né? Então não são informações soltas e absolutas, mas elas se conversam, elas se conectam e a gente faz um mergulho que é muito mais profundo. Se você quiser, é só falar comigo. Então fique bem, um super beijo, uma ótima semana para você. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha.